questão da Venezuela, a tensão toda, né? Será que essa é uma preparação também para resolver todo esse conflito, Eliseu? Calma aí, alto lá que a gente vai nesse desafio, viu, David? Muito bom dia para você e para todo mundo aí no estúdio, e claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Quero fazer um desafio para vocês, que vocês façam essas barras ou 20 flexões cada um aí no estúdio, só a homarada. Quem vencer ou se alguém vencer, eu ganho folga amanhã. Combinados? O muso do CrossFit aqui vai ganhar essa é fácil. É fácil. Inclusive tá prestes ao desafio aí do Murphy, né, que é um americano. Eu não faço 10, tô preguiçoso pra caramba. Falando nisso, comecei a malhar ontem. Vamos ver se esse projeto verão 2026 sai, né? Porque o 2025 não rolou. Mas vamos que vamos, David, para essa notícia aí, que é uma das principais do dia. Inclusive, ontem a gente trouxe essa informação em primeira mão aqui ao longo da programação da Jovem Pan, quando 2 caças FA-18 das Forças Armadas dos Estados Unidos foram vistos sobrevoando tanto o Golfo da Venezuela quanto o território venezuelano, viu? Esses 2 caças, de acordo com as informações, estavam realizando sobrevoos e considerados aí, inclusive, prolongados, viu? Os testes, se é que foram testes, duraram pelo menos 40 minutos, viu? A detecção das aeronaves provocou o acionamento dos alarmes militares nas bases de Maracaibo, Punto Fidio e na península de Paraguaná. Os modelos das aeronaves FA-18E são armados para missões de ataque e também de reconhecimento. A origem provável deles, aquele porta-aviões, o maior do mundo, o USS Gerald Ford, que opera no Caribe como parte dessa missão que a gente tem acompanhado há 3 meses lá nas águas internacionais. Eles sobrevoaram, como eu disse, por pelo menos 40 minutos, numa altitude média ali de 15 a 20 mil pés e numa distância de pelo menos 25 quilômetros apenas da zona de identificação venezuelana. Por conta disso, as fontes de inteligência da Colômbia afirmaram que essa operação faz parte aí de uma espécie de vigilância ampliada sobre operações, embarcações iranianas que estão abastecendo nesse momento a Venezuela, com peças para drones e até sistemas para defesa. O Golfo da Venezuela, essa região onde essa operação, onde esse sobrevoo dos caças aconteceram, abriga a principal saída marítima de petróleo extraído ali da bacia de Maracaibo. Os radares de longo alcance fornecidos pela China mostraram em tempo real para as autoridades venezuelanas o que estavam acontecendo. As instalações militares que foram monitoradas pela DEA, suspeitas de tráfico marítimo ligado aos setores das Forças Armadas, também chegaram a serem avisadas através de alarmes, né? E aí eu fui atrás de informações sobre situações como essa. E pasmem, nos últimos 2 anos, os Estados Unidos intensificaram bastante a presença ali no Mar do Caribe, viu? Mais de 30% de operações navais estão acontecendo ao mesmo tempo naquela região desde 2022. Tem cooperação direta com Colômbia, Holanda, via Curaçao e Reino Unido. E eles basicamente, nesse momento apenas, somente estão fazendo aí monitoramento de navios iranianos e russos que estão lá atracados. Agora, claro que já há uma reação venezuelana, viu? O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, classificou o episódio como uma tentativa de intimidação e por isso foram ativados caças Sukhoi para interceptação, baterias antiaéreas e até o reforço na vigilância marítima. O presidente do país, o líder do regime, Nicolás Maduro, afirmou numa coletiva dada à rede de TV estatal VTV que os Estados Unidos estão tentando fabricar um clima de conflito às vésperas de novas denúncias de violações dos direitos humanos contra o país americano na ONU. David. Tá certo, Eliseu Caetano, muito obrigado pelas suas informações, um conflito que realmente vai se estendendo e cada vez mais, né, a gente vê que o Donald Trump está ali colocando navios, ora caças, demonstrando sinais de que pode atacar a Venezuela, mano. Pois é, isso tudo num contexto, vale dizer, né, em que hoje está tendo a entrega do Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, que não conseguiu chegar a tempo na cerimônia, porque todo mundo deve lembrar, a Maria Corina vive na Venezuela escondida por conta da perseguição do regime e precisou construir toda uma logística para conseguir sair da Venezuela sem que as autoridades percebessem. Então ela saiu de navio, foi até Curaçao, de Curaçao
está pegando um avião para Oslo, onde acontece a entrega da premiação, mas não chegou a tempo de receber o prêmio. Então, acho até que o Eliseu vai ter alguns detalhes sobre isso, David. O Eliseu de volta aqui com a gente para trazer a informação, então, né, Eliseu, sobre essa questão do prêmio Nobel que não foi recebido, de fato, pela Maria Corina Machado, né? Exatamente. Vamos por etapas como o Mano estava fazendo, porque vem bem a calhar e principalmente para a nossa audiência entender o contexto. Maria Corina Machado, líder da oposição na Venezuela, está praticamente foragida desde o ano passado, né? O paradeiro dela dentro do país é incerto. Ela fica mudando de casa, de bairro, de cidade o tempo inteiro, porque ela vem sendo coagida pelo regime de Nicolás Maduro e já não é de agora. E daí ontem veio a confirmação de que ela poderia ter fugido. Essa informação foi divulgada pela mídia local na Venezuela e, obviamente, repercutiu no mundo inteiro. Hoje de manhã, essa informação foi confirmada. Maria Corina Machado fugiu da Venezuela por uma rota clandestina. A líder da oposição lá na Venezuela tem ganhado aí proporção global por conta da indicação dela ao Prêmio Nobel da Paz desse ano. Ela foi impedida, inclusive, de concorrer à presidência do país no ano passado, foi alvo de ordem de prisão e ela teria deixado a Venezuela por uma rota marítima clandestina após algumas semanas de perseguição. A fuga ocorreu nesse momento que a gente estava falando ainda há pouco, né, de que Maduro vem sofrendo uma forte pressão dos Estados Unidos para renunciar ou para fazer o que Maria Corina Machado fez agora, fugir do país, né, se refugiar num país parceiro. No caso, a gente falaria ali de Rússia ou até mesmo China. Desde janeiro desse ano, mais de 40 integrantes da oposição foram presos. 120 sedes regionais do movimento Vente Venezuela sofreram invasões, mais de 27 mandados de busca foram emitidos contra colaboradores diretos da oposição ao regime de Nicolás Maduro. Vale lembrar que Maria Corina Machado venceu as primárias opositoras com 92% dos votos, mais de 2,4 milhões de pessoas foram às urnas lá participar. Então ela viajou inicialmente em um pequeno barco, saiu de Anzoátegui, percorreu ali áreas pouco patrulhadas próximos a Granada e Trinidad e Tobago, recebeu apoio logístico de ativistas no exterior e aí por aqui já dizem que até os Estados Unidos estavam envolvidos e aí ela viajou de avião. Ela evitou aeroportos de Venezuela, Cuba e Nicarágua e a operação levou ao todo 48 horas, mas ela não conseguiu chegar a tempo para receber o Prêmio Nobel da Paz e aí a filha dela recebeu agora há pouco. E eu vou... Só para a gente encerrar, David, trazer parte desse discurso aqui, porque a filha dela foi autorizada, o que não é algo comum lá para a turma de Oslo, do Prêmio Nobel da Paz, e ela destacou a resistência popular, citou essas questões todas que eu falei ainda há pouco, de prisões sem mandato, torturas documentadas em relatórios da ONU, uso político da fome e da distribuição de alimentos lá na Venezuela, falou também sobre o controle militar, sobre as eleições locais, ou seja, levando para os militares aquilo que os Estados Unidos já estão falando, que eles estão envolvidos no regime de Nicolás Maduro, pediu observação eleitoral permanente na Venezuela, botou ali também uma certa pressão coordenada entre a União Europeia e OEA e pediu também proteção a exilados políticos. E aí, para encerrar, ela afirmou o seguinte, que esse é um momento de virada, é o ponto de virada para o futuro democrático continental. E daí ela inclui Brasil, Colômbia, México, todo mundo nessa leva, ou seja, esse é um tema muito importante, David, não apenas aqui nos Estados Unidos hoje, mas em boa parte do mundo. Tanto a fuga de Maria Corina Machado da Venezuela, quanto o discurso que ela iria proferir, não teve tempo, mas a filha falou e realmente chama a atenção e as palavras estão ecoando e devem ecoar por bastante tempo por aqui, pelo resto do mundo. Eu volto com vocês no estúdio e deixo o desafio, hein? Quem fizer 20 flexões aí agora no estúdio, amanhã eu tô de folga. Aê, Helena! Se fosse por outro motivo, a Helena falou aqui no ponto. Não! Valeu, Eliseu. Obrigado pelas informações. Não, o cara é malandro, né? Que folga assim, fácil desse jeito. Agora, essa situação da Venezuela realmente chama a atenção e o perrengue também que a Maria Corina passou, né, Jess? Ela fez essa viagem aí sobre uma situação de forte risco e uma coisa que me chama a atenção no discurso da filha dela, Ana Corina Machado, é sobre o anúncio, né, que ela voltará a abraçar a mãe depois de tantos e tantos anos e como ela também sabe que essa é uma luta por outros
pais e filhos que estão separados por conta de um regime sanguinário e autoritário como o de Nicolás Maduro. E vale mencionar que outros líderes da América Latina foram prestigiar. Afinal de contas, é importante que a América Latina ela combata as ditaduras e não coloque tapete vermelho para os ditadores. Estiveram presentes Argentina, Equador, Panamá e Paraguai na figura dos seus presidentes. Então, tivemos 4 presidentes da América Latina participando desta entrega, dessa premiação tão importante para uma mulher que tem arriscado a sua vida e arriscado e dedicado a sua vida a combater a ditadura de Maduro na Venezuela. Você sabe que eu tive com a Ana Corina em fevereiro desse ano, né? E ela relatou justamente o sofrimento que era, às vezes, ficar sem ter notícias da mãe e há tanto tempo tá sem poder trocar um único abraço em função do simples fato de que sua mãe defende a liberdade na Venezuela. Então, ao menos essa história vai ter esse momento bonito, esse reencontro entre mãe e filha, no momento de reconhecimento internacional à bravura de Maria Corina, que, na minha avaliação, é uma das maiores representantes da bravura da mulher latino-americana, que luta por liberdade independentemente das loucuras dos regimes autoritários que insistem em torturar os seus povos. Por sinal, o Itamaraty ainda não soltou nenhuma nota parabenizando ou falando dessa mulher latina que chega a esse Nobel por uma luta por liberdade. Lamentável. Infelizmente não, né? Mas realmente essa atitude dela, essa bravura, como o Mano bem destacou, enche os corações dos venezuelanos de orgulho e de esperança também para que dias melhores realmente venham.